Olá, Olá, Fernanda, tudo bem? bem-vinda. Tudo Tudo bem, bem? gente? Tudo jóia? Obrigada, Rogério, pelo convite. Boa tarde Obrigado para todo você por mundo. aceitar o nosso programa de estreia, na nossa live de estreia Você da Super viu? Varejo, hein? Que responsabilidade, hein? E o Mas vai ser tudo privilégio, né? tranquilo. A ideia é isso, né? Se bater esse papo aí mais leve, mais informal no final do dia, para a gente sair um pouco do peso que nós estamos aí vivendo com tudo, né? O setor numa loucura, as pessoas confinadas, enfim. Então, a ideia é essa aí, fazer esse bate-papo, levar informação aí para os nossos leitores, participantes, e depois, no final, se eles tiverem alguma pergunta aí, tiver um tempinho, a gente responde. Lembrando que o Instagram só deixa transmitir 60 minutos. Mas eu acho que a gente consegue nesse período. E aí, Sim. Fernando, como que está o trabalho em casa aí? Você tem ido muito para a loja, tem ficado mais em casa? Como é que você tem feito? Hoje eu estou na loja, né? Mas todo mundo do administrativo realmente está em casa, né? Estou sozinha aqui hoje. Tive que resolver pontualmente, né? Fisicamente, algo hoje aqui. Por isso que eu vim. Mas eu estou assim administrando o tempo, estando mais em casa, né? Home office mesmo e pontualmente vindo até a loja para resolver algumas coisas. E quando você fica em casa, essa relação aí da atividade profissional em casa, como é que você está fazendo para trabalhar esse home office? Você criou umas rotinas, você vai deixando o dia levar? Olha, rotina, eu acho que é a palavra de ordem aí, principalmente, né, para quem já trabalhava e quem passou a trabalhar em casa. Fiz uma rotina sim, mas eu lido bem, né, trabalhando em casa. Já trabalhei tempos atrás, quando eu morei fora, né, e também acabei fazendo isso. Mas não teve jeito, a gente teve que se adequar, né? Então eu acordo de manhã, faço um exercício em casa mesmo, né, para dar aquela animada, tomo um café da manhã, conecto. Eu moro sozinha, então é mais fácil, né? Quem tem filhos, etc., acaba tendo um pouco mais de dificuldade nesse sentido, mas é Pois isso. é. Liga o computador e vai. E Tomo você uns tem 20 feito cafés bastante a home mais por office? dia. Oi? Você tem feito bastante home office? Bastante, bastante. Como eu disse, pontualmente, né, vindo para a loja. Hoje, excepcionalmente, eu tive que vir aqui. Mas desde o começo da pandemia, né, a orientação foi todo mundo em casa e só vir na loja mesmo com necessidade. É o que a gente está fazendo. Legal. Fernanda, vamos falar um pouco aí do Dalben aí para o pessoal que não conhece o Dalben. O Dalben é uma loja de Campinas, né? São três lojas, né, se eu não me engano. E tem quanto tempo tem o Dalben? Da Ubem esse ano completa 46 anos. É uma empresa que está hoje na segunda geração, né, caminhando para a terceira. Eu faço parte da terceira geração. E temos três lojas em Campinas. Iremos inaugurar uma em Valinhos no final do ano. Paulínia Porra, também para 2021, final de 21, começo de 22, se Deus quiser. Então estamos em plena expansão. E também canal online, delivery já existe há um ano e meio. Então é isso. e hoje aí a área de atuação é Campinas mesmo, né? Vocês estão mais. Campinas. Campinas. Qual que foi aquela Estamos. loja que viralizou? Aquela loja que viralizou naquele vídeo do YouTube que um cliente filmou. Eu acho que todo mundo deve ter visto esse vídeo. Um cliente filma falando que os maridos fazendo compra, por isso que o marido gosta de fazer compra, e acaba o vídeo, ele está naquela área onde tem os bicos de chopp e as televisões. Aquela loja qual que é? É essa que eu tô, né? Que fica o administrativo do comercial e marketing, é a loja de mansões Santo Antônio. E foi tão engraçado esse vídeo, porque eu recebi assim de muita gente, né? Muita gente, e foi totalmente espontâneo. Essa pessoa chama Marcelo, eu descobri quem era pelo LinkedIn, né? Ele interagiu no post. Então, sou eu. Eu falei, pô, Marcelo, que legal. Ele mora em São Paulo e veio conhecer a loja com os amigos que são daqui. A gente até enviou um kit para ele, uma carta de agradecimento. Foi muito legal, foi muito espontâneo. Até gente fora do Brasil, assim, viu? Foi muito legal. Esse é o melhor marketing, né, Rogério? Meu, melhor, viralizou de um jeito que eu recebi uns quatro, cinco grupos diferentes, de lugares diferentes, e viralizou de um jeito que eu Totalmente fiquei. despretensioso, assim, totalmente despretensioso. Ele estava aqui com os amigos, tomando um chopp. E pena que logo na sequência foi, né, teve a questão da pandemia e a gente teve que suspender a venda dentro da loja, exceto o to go, né, para viagem. E porque senão realmente um monte de gente
falando que E, queria vir, mas a gente teve que suspender. Então, com certeza, fica porque eu queria conhecer. pós-pandemia. É. Pós-pandemia vai. Eu acho que as pessoas vão estar. Que no supermercado elas estão indo, não ainda como elas gostam de ir, né? Aquela coisa de. Tem muita gente que faz do supermercado um passeio, né? Uma, uma experimentação. Hoje está mais regradinho, vai de máscara, sai. Mas, enfim, eu acho que a hora que voltar, as pessoas vão estar tão com vontade de experiências, tão com vontade de conhecer coisas novas, que eu acho que qualquer loja, e aí independente do varejo, tá? Eu acho que qualquer loja que estiver oferecendo uma experiência diferente vai atrair o cliente que ele vai estar, né, ele vai estar alucinado para interagir com pessoas, com todo mundo. E eu atrevo a dizer ainda, Rogério, que agora mais do que nunca, né? Porque o consumidor está experimentando o canal digital. Então ele viu que dá para fazer compra online. Então ele só vai, né? Assim, eu estou generalizando, tá? Mas muitas pessoas vão para a loja física se tiver realmente uma experiência diferente, né? Então eu acho que agora é o momento também do varejo físico se reinventar, né? Trazer coisa. Então tá bom, vai a hora que voltar ao normal, as pessoas vão vai voltar o fluxo normal, tal. O que que você vai trazer de diferente? Porque o canal online está ali, você já expandiu, quem não tinha colocou o barco na água, então agora tem que fazer diferente mais do que nunca. Eu acho que as vendas online elas vão manter um patamar acima do que era antes, mas eu acredito também que a loja vai ser um ponto de contato fundamental, né? Eu acho que não vai ser. Eu acho que o consumidor não é porque ele está comprando agora online, até por necessidade, que depois ele vai querer só comprar online. Eu acho que isso ainda vai ser muito, muito difícil. E falando então da pandemia, como é que estão os cuidados aí com os clientes do Dalben? O que vocês têm feito para suavizar esse momento? Ó, desde o começo a gente foi muito ágil, né, em tomar algumas decisões. Criamos, a primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê formado aí pela liderança. A gente se reúne no começo muito mais, hoje pelo menos uma vez no dia, para a gente discutir todas as variáveis. Toda hora muda um decreto, alguma coisa assim, então a gente tem que estar atento. Então a gente criou esse comitê para tomar as decisões, né, do que a gente ia fazer. E a gente foi a primeira loja aqui em Campinas, né, de supermercado, a colocar as barreiras acrílicas, tanto que eu brinco com o fornecedor que ele ficou ganhou muito dinheiro por causa de mim. Eu falei, você nem deveria me cobrar isso, que eu indiquei você para todo mundo. Então foi uma das primeiras, né, atitudes, foi colocar as barreiras acrílicas, os totens de álcool gel, os adesivos demarcando o distanciamento de 1 metro. Fora isso, suspendemos todos os eventos, os serviços de restaurante, da choperia, o nosso setor a granel também teve uma limitação, né? Ali só para o nosso funcionário devidamente ali equipado consegue servir o cliente. Também fizemos desinfecção nas lojas, E afastamos você viu motorista. Então, que você sentiu que os clientes estão respeitando essas medidas de segurança, dessas recomendações, né, de isolamento, de ficar mais distante um do outro, de usar a máscara? Você sentiu que eles estão obedecendo, essas regras? olha, eu acho que faz parte, é tão individual isso, né? Porque a pessoa tem que se propor a fazer algo e o estabelecimento, né? Ele tem uma responsabilidade, pode dar todos os recursos para que essa pessoa cumpra com o que deve ser feito, o que é indicado ser feito, né? Então, por exemplo, máscara. Hoje começou realmente um decreto que o cliente não pode entrar se não tiver máscara, mas a gente já estava vendendo a máscara, não obrigando, mas assim, olha, a gente está vendendo a preço de custo, né? Colocamos lá o cartaz do Bem Transparente, acho que depois a gente vai falar com ele sobre isso. Estamos vendendo a máscara descartável para você entrar na loja, né? Disponibilizando todos os recursos, mas hoje eu vejo que as pessoas estão um pouco mais obedecendo o isolamento e as medidas, até porque a mídia tem batido muito forte, os decretos estão vindo muito forte, né? Mas é um trabalho de formiguinha e de conscientização, em primeiro lugar, e informação, né? E a gente também é responsável por isso. É legal essa iniciativa da máscara a preço de custo, porque, afinal de contas, o cliente vai ter um ou outro mais teimoso, enfim, né? Você vai ter que dar, ou você vai ter que dar a máscara para ele, ou você vai ter que Olha, vender a máscara para ele, senão ele não vai entrar na sua loja. Porque saiu hoje, né?
os estabelecimentos serão multados, né? Não as pessoas. É, é, Então, quer dizer, é mais uma responsabilidade aí para o setor assumir isso, né? exato. E quanto aos colaboradores, o que vocês têm feito aí nesses tempos para preservar a saúde do nosso colaborador? Primeira coisa foi afastar o grupo de risco, né? As pessoas que têm mais de 60 anos e que têm alguma doença que realmente, né, que estão nessa faixa do grupo de risco. Então, essa foi a primeira atitude, né? E a segunda, a questão da informação, né? A gente entrou com uma campanha chamada Fique Bem em Casa, na verdade, uma campanha tanto para o nosso cliente, tanto interno e externo, né? Então, para o nosso cliente interno, né, que é o nosso colaborador, através do endomarketing, a gente fez cartilhas informativas, a gente deu camiseta, a gente deu máscara, a gente deu um kit para ele ficar bem, né? Informação, os treinamentos, todos online, vídeos nos nossos canais digitais, e sempre com informação oficial, né? Em primeiro lugar, a gente né? Então buscamos essas informações oficiais nos canais oficiais, Vigilância Sanitária, Campinas também tem um site só falando de coronavírus. Principalmente, né, no transporte também vindo para a empresa, quais são os cuidados. Então, assim, a gente está tentando trabalhar bastante a questão da informação, deixá-los tranquilos, porque não adianta, eles estão no front, né? Eles estão expostos, eles precisam se sentir seguros por isso, né? Então, acho que essa comunicação, essa conversa, essa informação, ela é necessária para eles se sentirem seguros. E ainda mais hoje em dia com a quantidade de informações falsas aí disparadas em redes sociais, em grupos de WhatsApp, enfim. Se você não tiver uma regra, ó, nós vamos seguir a informação essa aqui, ó, essa que vale, né? Então é isso que eu acho que tem que ser o momento aí. Você falou da Fique Bem em Casa, né? As ações. Essas ações são mais voltadas aí para o cliente. Eu vi que vocês fazem a degustação comentada. Como é que é esse negócio de degustação comentada? Porque eu achei estranho, né? Assim, pô, como é que eu vou fazer a degustação um de cada lado da tela aí? A gente teve que se reinventar, né? A gente tem um projeto aqui dentro chamado Experiências da Ubem. Esse projeto surgiu desde 2007, onde a gente tem consiste numa programação de eventos que a gente fazia com o consumidor muito na loja física para oferecer essa experiência de compra que a gente que tanto estamos falando. Então a gente teve que adaptar esse projeto dentro dessa campanha, desse movimento do Fique Bem em Casa, né? Então o que a gente fez? A gente criou uma série de eventos online, que são as lives, né, que a gente tem feito em parceria com a indústria e envolvendo restaurantes locais, né, que estão sofrendo, o comércio local está sofrendo bastante. Então é uma oportunidade de nós, enquanto marca, enquanto propósito de marca, ajudarmos esses restaurantes também a se promoverem, né? Nós não somos concorrentes, acho que são momentos de consumo diferente. Então, esse foi um ponto, a questão das lives. E dos eventos online, a gente está fazendo degustações comentadas online. Então, a gente já tinha isso dentro das nossas lojas, onde o cliente comprava um ingresso, que era totalmente revertido em vale compra, e depois ele vinha na loja e tinha uma palestra, né, de um sommelier, de um especialista em cafés, né, um barista, enfim, aí tinha vários temas. E a gente resolveu trazer isso para o universo online. O cliente compra um kit, né, degustação no nosso site, recebe em casa pelo Dar o Bem Delivery, e aí ele conecta numa data e horário marcado com esse especialista, num Zoom, né, que a gente utiliza a plataforma do Zoom, e interage. Então a gente vai ter esse sábado agora com a Red Bull, em parceria com a Red Bull, que é um mixologista de São Paulo super renomado, vai ensinar a fazer 7 drinks. Então vai ser super legal. A gente fez de cafés com a Três Corações, a gente fez de cervejas com a Ambev, com cervejas especiais. Estamos com outros temas aí por vir. Legal. E como é que está o e-commerce de vocês durante a pandemia? Cresceu muito? O que você sentiu que cresceu mais? Cresceu. Categorias que. Quais foram as categorias que você sentiu aí que teve um aumento nesse período? A gente teve acho que como todo mundo, né, uma grata surpresa, mas ao mesmo tempo a gente teve que se adaptar muito rápido, né, para atender a demanda. A gente, pelo menos aqui, quadruplicou a nossa demanda do nosso delivery. Inclusive, lançamos um novo serviço que é o drive-thru para atender mais ainda compras. E a semana passada a gente inaugurou mais uma planta que está na loja de Barão Geral. Então, enfim, estamos nos estruturando. Tem muito ainda que a gente aprimorar em relação a isso, mas
tá indo, tá legal, a demanda tá bacana. E com relação desculpa, a outra pergunta era... As categorias, algumas Das categorias, porque categorias. tem uma discussão no varejo se aumentou bebida alcoólica, mas por outro lado tem dados que mostram que cerveja caiu e teve alta de vinhos e destilados, por exemplo. Você sentiu isso? Sim, categorias como, né, dentro de bebidas alcoólicas, sim, muito puxado pelos vinhos. A gente puxamos um dado ontem que a gente já dobrou a venda do ano passado de vinhos em pleno mês de maio, né? Então, bem bacana nesse sentido. E outras categorias também, né, de indulgência, tipo chocolate, tipo os snacks, pipoca, salgadinho. Então, ou seja, a gente está naquela curva das pessoas viverem em casa mesmo, né? A curva do viver em casa. Então, essas categorias apresentam uma expressividade aí em relação a faturamento, volume e presença em ticket dos clientes. Legal. Então, já que nós estamos falando de fornecedores nessas categorias, agora vamos falar um pouco aí dos fornecedores, que vocês tiveram uma atitude. A Domain foi uma das primeiras redes a fazer o comunicado aos clientes, né, sobre o aumento de produtos. Eu queria que você contasse para a gente essa história aí, como foi a ideia de colocar na gôndola um aviso que aquele produto, né, se não me engano, foi arroz, feijão, algumas categorias que vieram aumentos dos produtores. Como é que foi a decisão de, não, a gente vai informar, mesmo que isso possa gerar, enfim, um mal-estar com o fornecedor, alguma coisa, mas a gente vai informar o cliente disso? Gerou um pouquinho, recebi algumas ligações, vamos dizer assim. Imagino. Mas isso também ajudou, né? Eu posso dizer que isso ajudou. Isso foi muito puxado, né? Pelas redes sociais, pelos nossos canais de saque, mas principalmente pelas redes sociais, onde as pessoas acabam se expressando, né? Mais facilmente, mais rápido. Do tipo, ai, tá caro, vai lá e fotografa o produto. E aí aquilo começou a incomodar, no sentido assim, como pelo menos eu estou diretamente ligada nas redes sociais, recebo inclusive no meu celular, né, várias interações aí, fico monitorando, né, apesar de não sou eu que faço as respostas. E isso começou a incomodar. Eu falei, não, a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso e ser realmente transparente com o nosso consumidor, porque não é o supermercado que está querendo ganhar dinheiro nesse momento, não é o supermercado que está querendo tirar vantagem. Então, vamos nos posicionar enquanto marca. Então, a gente criou o Dalbem Transparente, onde a gente colocou cartaz, mas são simples. Nós fizemos uma testeira num cartaz e colocamos na gôndola, esse produto, né, ou essa categoria de produtos, teve um aumento em X% no seu preço de custo, única, exclusivamente causado pelo seu produtor e fabricante. Isso amenizou, né, junto com a iniciativa da APAS, também da Abras, que começaram a fazer esse comunicado, a carta aberta aos consumidores. Então, tudo isso ajudou, mas a gente resolveu também agir por conta própria em relação a isso. E você, do departamento de compras aí do Dalbem, você ouviu ruídos com os fornecedores, não? Um pouquinho, como eu falei, meu telefone tocou algumas vezes, né? Porque o comprador falou, não, fala com a Fernanda. Daí a gente conversou, né? A gente falou explicamos a situação. A gente entende que não foi um aumento único de um fornecedor, talvez um mais, outro menos. A gente sabe que foi a cadeia, mas também não é justo essa conta, né? O consumidor, o canal dele é o varejo, né? Com a indústria. Então, óbvio que ele vai falar com o varejo, né? A gente que tem o dado, né? Enfim, o contato. Então a gente explicou isso e eles falaram, não, então vamos chegar no consenso que a gente vai falar da categoria. Eu sei que não foi um fornecedor ou outro, mas é importante ter essa transparência, principalmente nesse momento, está todo mundo muito sensível, né? E agora, muito mais, daqui a uns meses aí, pelo menos, a preço, então nem se fale. Porque o supermercado, como sendo a ponta de contato aí do consumidor, ele leva a culpa de uma série de coisas que, às vezes, não é culpa do supermercado. Então, nesse caso, às vezes nem do fornecedor, né? É a cadeia, né? Se o produtor ali aumenta, consequentemente, se o insumo aumenta, consequentemente, então assim, todo mundo tem que estar unido, né? O Carlos escreveu muito bem aí, que todos têm que estar unidos. Então eu acho que isso é uma realidade. O problema, na verdade, pontual aí, que eu acho que o Carlos citou aí, foi o problema de alguns produtos naquele AUE. E aí a gente teve você chegou a ter problema aí em Campinas com imprensa?
não com, né, não com a empresa fazendo uma reportagem, mas a gente teve alguns casos aqui em São Paulo de sensacionalismo puro, né? É. E aí com a equipe de reportagem para a porta da loja, intimida funcionário, né? Fala com o funcionário como se fosse a responsabilidade dele, aquele preço, ele está lá trabalhando, e as atitudes constrangedoras que a gente viu por aqui. Você teve alguma coisa parecida por aí? Não. Olha, eu tive uma situação, no sentido que não foi na nossa loja que eles filmaram, mas eles fizeram uma reportagem sobre o preço do alho. E a gente teve um aumento do preço do alho, mas o nosso alho, ele é um alho diferente do que, de repente, a concorrência tem. Então, ele já era um pouco mais caro, porque a qualidade dele era diferente, né? E Sim. quando saiu essa reportagem, a primeira coisa que apareceu foi uma pessoa fotografar falando dá o bem, o preço do alho. Aí você fala, puxa vida, que coisa, né? O consumidor, ele é muito, muitas vezes, ele é muito influenciado por essas notícias, né? E o nosso alho é diferente do alho X, do concorrente Y. Então, não dá nem para comparar. Que teve um aumento? Teve. Mas não é porque nós aumentamos exponencialmente. Porque já era um produto diferente. Então, realmente, acaba puxando mesmo. Quando sai alguma notícia sensacionalista desse jeito, puxa mesmo. Tá, e Procon, alguma coisa? Tiveram algum problema com algum órgão assim? Não. Não, graças a Deus não, mas visitas sim, né? Visitas do Sim. Procon mais constantes aí do que o normal. Mas graças a Deus nenhum problema, porque a gente está fazendo ao máximo para trabalhar na transparência e na honestidade aí com os nossos clientes. E horários, teve alteração de horário, de funcionamento? Vocês já tinham feito antes aquele horário para grupo de risco? Não. A gente fez um horário preferencial, né? Inicialmente era das 7 às 8, depois a gente começou a abrir a loja às 6 da manhã, ficou das 6 às 8. E a gente orienta o grupo de risco, fizemos comunicação, tal, mas a gente sabe que nem todo mundo acaba cumprindo, mas É isso que também eu ia perguntar. A prática desse horário funcionou? Porque eu olha, sei, eu não. sempre tem uma pessoa ou outra que não cumpre, não respeita, né? Tô falando desde do consumidor ali, que não é o grupo de risco, que acaba querendo ir naquele horário, ou vice-versa, né? O grupo de risco vai em outros horários. Mas pelo menos é um posicionamento, sabe? Ó, nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de, olha, a gente tem um horário para vocês, sintam-se seguros, sintam-se confortáveis em relação a isso. É, a ideia não é tirar essas pessoas de casa, né? Porque, de repente, no começo a gente até sofreu crítica, acredito que outros também, pelo que eu vi de comentário, concorrentes, inclusive, vocês estão estimulando o idoso, o grupo de risco, a ir à loja física. Não. Se ele precisar ir, se ele não tiver alguém para fazer a compra para ele, então pelo menos a gente tem um horário destinado para ele se sentir um pouco mais seguro e tranquilo. É que Acolhido, né? exato. Ah, mas eu não sei, eu dou, né, até um caso aqui do supermercado que eu vou. É, tenho que fazer as compras aqui, um supermercado aqui perto de casa, e eu conheço alguns colaboradores lá, a gente bate papo, né? O pessoal estava me contando lá que tem senhoras que fazem parte, né, do grupo de risco, então, que vão 3 vezes por dia na loja, porque sempre ir, não quer deixar de ir. E a companhia vai lá, porque é o horário que vai sair o bolo, é o horário que vai sair o pão, sabe, gosta de ir para comprar o negócio do almoço, depois vai à tarde. Enfim, esse hábito de consumo, né, do cliente que vai ser difícil, que é difícil tratar, que é difícil lidar nesse momento, né? É verdade, é verdade. Ô, gente, ó, só para falar aí, quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, vai comentando aí que a gente vai, na medida do possível, repassando as perguntas aí para a Fernanda. Ela vai vendo também e vai respondendo. Teve alguém que perguntou se você teve algum caso detectado de colaborador já com a Covid aí ou não. Olha, graças a Deus não, mas todos os suspeitos foram afastados, né? Ficaram de atestado. E também quando tinha algum parente, né, esposa, filho, enfim, marido, com suspeita, essa pessoa também se afastou, fez lá os 14 dias de atestado. Então, aqui na nossa região, né, apesar de falando de Campinas, apesar de os casos estarem aumentando, ainda está mais tranquilo, né? Mas assim, é algo que vai ser inevitável, vai acontecer, mas a gente tem que dar
recursos, né, para o nosso colaborador, como eu falei, né, todas essas medidas de proteção, desde dele sair, no momento que ele sai da casa dele até ele chegar no horário de trabalho, ele tem que ter recurso para estar protegido. Então, é nossa responsabilidade também ajudar. Tá. E você falou, além das degustações online, qual que vocês estão fazendo outras atividades, então? Não sei, os As workshops, lives, as tem lives, as lives, isso, com os né? restaurantes, as lives com os restaurantes, está bem, bem bacana. Hoje a gente E fez uma, ontem outra. tem dado retorno, tem dado, né? Porque Sim, é uma dica aí para outros supermercados, né? Porque tem que dar tem que se reinventar, né? Você já tinha um e-commerce forte antes da pandemia, não? nós já tínhamos o e-commerce, a gente implantou há um ano e meio atrás e a gente estava ampliando gradativamente, né? Então, de acordo com a demanda, a gente estava ampliando nossa capacidade. Aí, com toda essa, sempre, né, dentro de um planejamento que a gente tinha, com uma empresa de consultoria, na época que a gente inaugurou o delivery. Mas aí, com a pandemia, né, todo esse planejamento foi por água abaixo, a gente teve que ampliar, teve que é, assim como quem não tinha teve que colocar o barco na água, a gente teve que ampliar muito rápido. Entendi. Todo mundo aí acho que teve que dar uma agilizada no processo de e-commerce, né? Deixa eu ver o que mais aqui, Fernanda. Bom, eu acho que assim, o papo já tá indo bem, tá legal, né? Nossa primeira live aí, acho que tá bacana. Obrigado aí de novo por ter aceito. E assim, eu queria agora perguntando lá você está há quantos anos que você trabalha junto com a rede? Nossa, olha, não querendo falar a idade, Eu vi, vamos tá pular bom. essa parte. Não, mas eu comecei muito nova. Comecei na época eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu comecei a. Na verdade, a gente sempre quando a gente era criança, né, e se a gente brigasse em casa, né, tenho duas irmãs, meu pai, não, então vocês estão brigando, então vocês vão ter que trabalhar. Né? Então, tipo, sei lá, 7 anos, naquela época, né, era Sim, menos sim. evidente isso, né? Hoje em dia talvez você pode ser criticado, mas naquela época era normal. Então a gente tinha que etiquetar preço, tinha aqueles negócios de colocar preço, de colocar alarme nas roupas que vendia no bazar. Então, assim, desde criança não adianta. A gente, né? Eu, minhas irmãs, meus primos, a gente tem atividades aqui, mas atuando mesmo, eu estou há 17 anos na empresa, já passei por várias áreas e hoje eu lidero a área de marketing. É isso que eu ia te perguntar agora. Como que você chegou, né? Qual foi o momento do varejo que você falou assim, eu vou para o marketing, né? Porque as pessoas, quando vão para o varejo, em algum momento tem né, dá o dia D ali que decide, que fala, não, eu vou trabalhar com isso, é isso que eu quero. Quando foi esse momento que você falou, não, eu vou para o marketing? Foi Você pela minha poderia, forma... né? foi pela minha formação mesmo, né? Então, eu me formei em administração com ênfase em marketing. Então, nesse momento, eu decidi, falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, tal. E o Dalbem, na época, não tinha uma área de marketing, né? Então, eu fundei a área de marketing da empresa, né? O marketing era eu, né? Depois, obviamente, foi ampliando. Hoje a gente tem uma equipe, tem Estruturando. terceirizados, Então, a gente está falando, sei lá, 10 anos atrás, o Dalbem não tinha uma área de marketing. O marketing estava dentro da estrutura do comercial, tinha uma agência. Então, foi bem quando eu terminei a faculdade, foi nesse momento que eu apresentei um projetinho e tal. Na época, olha, gente, a área de marketing, né, me formei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou entregar. Tinha uma pessoa que na época que trabalhava com a gente, sou muito grata a ele, o Mauro, se ele estiver escutando aí, ele que me ensinou muita coisa, ele era nosso gerente comercial na época, todo dia, 1 hora do meu dia, eu sentava com ele me ensinava, então foi bem por aí. Muito legal. Bom, Fernando, estamos chegando aí ao final do bate-papo. Temos mais uns minutos ainda antes do Instagram tirar a gente do ar, que eu entrei um pouquinho antes da gente começar. Ih, acho que agora travou. Voltei, Voltou? Tá voltei. te dando uma travada. Deixa eu ver aqui. Se tem Eu alguma. perdi, eu perdi algumas perguntas, mas gostaria que a Fernanda Deixa eu ver falasse dessa aqui. implantação de Dalben tem e-commerce. equipe de monitoramento digital? Monitoramento já temos sim, já há um bom tempo.
Quais as indústrias que você teve mais apoio? O pessoal vai perguntando, hein? Ah, olha, alguns parceiros já estavam bem fomentados, assim, algumas parcerias, né? Então, esses parceiros, eles realmente é, entraram com a gente nos novos projetos, né? Quando você pega, por exemplo, a Ambev, a Três Corações, a própria BRF, a Seara, marcas que já estavam com a gente investindo, com as cotas comerciais que a gente tem e tudo mais. Então, quando a gente começou a apresentar novos projetos, isso foi muito legal. E, em contrapartida, vários que, de repente, não estavam ativando tanto, passaram a querer ativar e melhorar cada vez mais o desempenho e a parceria. Então, não teve uma indústria assim específica, mas várias aí que já estavam e iniciaram novas parcerias. E o planejamento de marketing de vocês com esse imprevisto da pandemia? Que planejamento, né? Eu montei o planejamento em outubro, né? Normalmente quando a gente monta, orçamento, então nem se fale, orçamento e planejamento, e estava com um calendário aí super extenso de campanhas, eventos, então, né, como eu falei, a gente bate muito forte nessa questão dos eventos, e a todo momento eu tô ali, não, isso aqui não vai rolar, vamos passar para o segundo semestre, vamos ver o que acontece, mas também coisas novas foram entrando. Então, assim, estamos tentando fazer ações dentro do orçamento que a gente tinha estimado, mas está tudo meio incerto ainda, né? A gente tem que entender como é que o mercado vai se comportar para seguir ou não, né, o planejamento. Toda hora tem que revisitar esse planejamento. Me refiro a campanhas. Ele completou essa pergunta Ah, do planejamento de marketing. campanhas, continuamos, né? Seguimos aí Páscoa, Dia das Mães. A gente tem uma campanha prevista para o segundo semestre de aniversário. As maiores acredito que vão ficar, mas as outras novas entraram, tipo a Fique Bem em Casa entrou, né? E eu mudei, por exemplo, Dia das Mães, se fosse num cenário normal, eu estaria com alguma ação de sorteio, por exemplo. Não, eu fui para um lado mais institucional, mais para o lado emocional. A gente fez um vídeo super legal. Então, assim, eu mudei a estratégia. Eu te pergunto agora, com que vocês estão esperando aí para o Dia das Mães? Como é que vocês estão projetando aí? Olha, o Dia das Mães, como os restaurantes estão fechados, né, ou trabalhando só com delivery, tende a ter um faturamento bacana aí para o varejo, para o mercado, especialmente em algumas categorias, né, de açougue, né, muito churrasco, enfim. É, por outro lado, também tem a questão dos presenteáveis, né? Então a gente tem alguns presenteáveis que pode ser que a gente venda mais, né? Os eletrodomésticos e as flores, bombons. Pode ser que essas categorias também, que às vezes não eram tão expressivas, acabem despontando aí nesse momento que tá meio que tudo fechado, né? Mas a projeção é boa, é boa. Tá, então, bom, só retomando aqui alguns pontos. Aqui. Ah, Fernanda, vocês estão fornecendo máscara, luvas e álcool para os promotores? Eles têm isso disponível. A máscara que acaba partindo da própria empresa mesmo, né? Mas o álcool gel, todos os pontos, inclusive nas áreas comuns, nas áreas da loja, eles têm acesso a isso também. E-commerce, o pessoal perguntando aqui também, como é que foi a implantação? Se a decisão foi trabalhar com terceiros, como foi a escolha desses parceiros e se há um saque específico para o e-commerce? Hoje está blend, né? Hoje a gente tem equipe própria e terceirizados, né? Inclusive, esses terceirizados são recentes. A gente já tinha terceirização da logística, mas agora a gente trouxe uma terceirização de mão de obra, né? Isso está trazendo um ganho aí para a gente em escala. Isso aconteceu há 15 dias atrás, que foi positivo em termos de custo, está custando menos para a gente, para a operação fechar realmente a conta, e também em termos de produtividade, agilidade tá melhor, né? A gente conseguiu trazer um ganho aí com essa tomada de decisão. Legal. E, bom, em expansão, você falou lá atrás que são duas lojas previstas agora, né? Isso, E duas lojas previstas. tem o Bruno aqui perguntando que Valinhos quando sai. Se Deus quiser, no final do ano, vai atrasar um pouquinho, né, devido à pandemia. Até bom que atrase um pouquinho, até para o nosso consumidor, né, conseguir se estabilizar novamente, economicamente novamente. A gente sabe que a gente vai enfrentar aí um período um pouco complicado na nossa economia, né? Mas estamos com boas projeções e otimistas. Vamos trazer coisas muito diferentes voltadas à experiência de compra nessa nova loja, que vai ser a nossa loja conceito.
Legal. E a última aqui do Lucas, perguntando se vocês sentiram alguma alteração no índice de perdas. O índice de perdas, sim, tivemos uma alteração, sim. Não estou tão por dentro, né, desse assunto, mas o Henry, que é nosso gerente, poderia realmente responder isso com mais propriedade. Mas tivemos, sim. Pelo que eu acompanho nos comitês, tal, tivemos. Então, pelo tempo, só mais uma, vai a pergunta aqui, então, que é essa que está na tela aí do momento da pandemia. O programa de fidelidade acabou ficando de lado. Quais ações permanecem? Não, o programa de fidelidade, pelo contrário, ainda que ele ficou de lado, a gente está utilizando o CRM com outras estratégias, né? A questão da promoção, do preço exclusivo, isso continua. A gente tem batido um pouco menos nisso, até por uma estratégia da marca, no sentido de tá ruim agora você ficar falando para o consumidor toda hora promoção, preço imperdível, venha na loja, né? Pelo contrário, é um outro movimento, evitar aglomeração. Mas a gente está utilizando o CRM, por exemplo, para os eventos, para ter conteúdos. Então, a gente mudou um pouquinho o foco nesse momento, né? Na questão de relacionamento com o consumidor. Legal. Fernanda, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite para essa primeira live da Super Varejo. Agradeço mesmo aí a atenção, tá? A gente sempre se fala aí, sempre estamos falando sobre conteúdo, sobre matéria. Então, eu queria te agradecer aí. Fica à vontade de fazer suas considerações finais, falar qualquer coisa que você quiser. A gente acho que tem mais uns 4 minutos ainda aqui. Legal. Poxa, primeiramente aí, obrigada, né? Obrigada novamente pelo convite, Rogério. Foi sempre um prazer. Super Varejo é uma grande parceira aí, sempre, né, me instigando. Aí, olha, né, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e eu tenho o maior prazer em falar, porque eu acho que a gente tem tomado decisões, estratégias que podem servir de inspiração, assim como a gente também se inspira, né, no que a gente lê, principalmente no que vocês também postam por aí. Então, essa troca é muito importante, né? Às vezes fica aquela coisa, eu não vou falar o que eu estou fazendo, porque senão vão me copiar. Mas agora eu acho que é um momento também de colaboração, né? Você também servir de exemplo, de inspiração. Acho que a gente tem que ter essa cabeça um pouco mais aberta. Então, para mim é realmente um prazer, assim, dividir. Talvez alguns dados confidenciais não são possíveis, mas do que eu puder também contribuir nesse sentido, como gestora, como empresária, eu vou estar sempre à disposição, assim como a marca da Ubem. E se alguém, de repente, depois da live, quiser perguntar alguma coisa, tem o Instagram, tem o LinkedIn, pode perguntar. E se eu puder responder, vou responder com o maior prazer. Legal. E lembrando a todos aí que a live vai ficar salva, tá? No Stories lá da Super Varejo. Tem um programinha que você pode baixar em Grab, se eu não me engano, que daí você pode ir lá e baixar essa live e assistir depois a hora que você quiser e rever, enfim. Vai ficar arquivado. E a gente também vai colocar ela editada, com alguns trechos, a gente deve disponibilizar no portal aí para quem quiser ver. Tá ok? Legal. Muito obrigado, Fernanda. Eu vou desligando Obrigada, aqui. gente. Obrigado a todos que assistiram. Dúvidas, sugestões, críticas, podem mandar lá para rogerio.gatti@supervarejo.com.br e eu aguardo aí vocês a avaliação. E muito obrigado aí pela atenção. Tchau, gente. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.